Bolsa Americana ou Ibovespa, qual que é o melhor lugar para você investir e ter os melhores retornos em 2023? Fica ligado nesse vídeo até o final porque a gente vai traçar um panorama completo da economia americana, da economia brasileira, para você ter a resposta de qual que é o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro para render esse ano. Antes da gente falar de 2023, é bom te lembrar como é que foi em 2022 o retorno das duas bolsas. A nossa bolsa brasileira ganhou de lavada quase um 7-1 sobre a bolsa americana. A gente teve um retorno que, apesar de parecer pequeno, né, de 4,69%, foi muito, mas muito superior ao da bolsa americana. O S&P 500, que é o principal índice americano, teve nos piores desempenhos de sua história. A queda foi de 19,44%, deixando os americanos com inveja do desempenho que a gente teve aqui na bolsa brasileira. Mas 2022 é passado, a gente quer falar agora de 2023. Qual que é a situação atual entre os dois países? Para falar de bolsa e economia, a gente tem que falar de inflação. A inflação aqui no Brasil está em 5,79% no acumulado de 2022, até de uma forma muito rara, abaixo da inflação americana. É isso mesmo, senhores. A inflação aqui no Brasil está abaixo da inflação nos Estados Unidos. Me digam aí quando que vocês viram isso acontecer. Tá ruim aqui no Brasil? Tá alta a inflação? Tá, mas tá ruim para todo mundo no mundo inteiro. A inflação lá nos Estados Unidos está em 6,5%. E isso faz com que o Fed, né, que é o Federal Reserve, que define a taxa de juros americana, né, esteja sendo muito pressionado para conter essa alta de preços. Então, nessa missão de controlar os preços, o Banco Central americano já teve que pegar a sua taxa de juros, que estava lá bem próxima a zero, né? Lembrando que a taxa de juros é diferente da nossa Selic, né? Ela é trabalhada no intervalo, e que agora está, depois de sucessivas altas, entre 4,25% a 4,50%, o que ainda é muito abaixo da nossa Selic, que está aí namorando os 14% a 13,75%. E em 2023, como é que vão ser as duas economias? Em 2023, a gente deve ter um PIB aqui no Brasil de 1,5%. Parece pouco? É pouco. Mas diante das circunstâncias no cenário global, a gente trata muito bem. Os americanos estão projetando aí um PIB de 0,5%, bastante modesto, né? Beirando ali o zero, e com uma probabilidade de recessão de 65%. É isso. Os americanos estão muito próximos de uma recessão. E aí, agora eu vou fazer a pergunta de US$ 1 trilhão que está mexendo com os mercados, e quem souber a resposta para essa pergunta vai fazer muito dinheiro no mercado, que é o quanto já está precificado da probabilidade de recessão americana. A gente vai ter uma recessão grave ou uma recessão suave? Será que o Banco Central americano aumentou a taxa de juros além do necessário? Eu acredito que sim, tá? Já entrando aqui na esfera da minha opinião para dar para vocês, mas a gente já tem diversos sinais de que a economia americana está desacelerando. Venda de casas usadas está despencando. O lucro das empresas também já está caindo. As Big Techs, Amazon, Facebook, Google, Spotify, qualquer outra que você nomear aí, está demitindo em massa de 5 a 10% dos seus funcionários. Só que a gente tem que lembrar que na hora de a gente colocar nosso dinheiro para trabalhar na bolsa, a bolsa de valores é um indicador de expectativas futuras. E se o pior de todo esse cenário já tivesse sido precificado, ou até precificado como algo pior do que o que de fato vai acontecer, a gente tem de fato uma oportunidade. Por mais que todas essas circunstâncias sejam assustadoras, digamos assim, para o investidor. Então, nesse finalzinho, agora hoje, dia 27 de janeiro de 2023, a nossa bolsa aqui no Brasil está ligeiramente abaixo da bolsa americana. Quando a gente olha em dólares, o Ibovespa está com um ganho de 5,9% contra 6,4% da S&P 500 e 11,4% da Nasdaq. Então, a nossa bolsa aqui brasileira, de fato, está um pouquinho atrás da bolsa americana, que teve sim uma ótima recuperação desde o final do ano. Então, antes de eu falar para vocês, né, em qual dessas duas bolsas você deve investir, vamos falar aqui quais são as preocupações para cada um desses dois. Preocupações para a bolsa e para a economia americana é a tese de recessão. Como eu falei, 65% de chance da gente ter uma recessão americana. Ah, Anderson, mas onde é que você tirou esse número mágico de 65%? Não sou eu que fiz, é um cálculo da Bloomberg, com base em uma série de variáveis que tem um modelo que precifica essa probabilidade.
Pode ser que ela aumente, pode ser que ela diminua, dependendo das circunstâncias, mas hoje, dia 27 de janeiro, a probabilidade é essa. Mas diante do cenário que a gente está vendo para a Bolsa Americana, a gente depende do Federal Reserve, porque o impacto na economia americana agora está sendo de uma taxa de juros de cerca de 18 meses atrás. Tá? Só para vocês entenderem, quando um banco central aumenta a sua taxa de juros, o efeito da economia não é sentido no dia seguinte, na mesma hora ou na semana seguinte. Tem um atraso muito grande até que a economia sinta os impactos. Então, o medo do mercado é que daqui a 6, 10 ou 12 meses, o impacto desse nível atual de 4,5% que está mais ou menos a taxa de juros americana, seja muito mais grave. E aí que entra a preocupação. Segunda preocupação para a economia americana. Será que o Fed, que define a taxa de juros americana, ele não vai pesar a mão demais e ignorar, de certa forma, esse efeito de atraso? E será que ele vai continuar levando essa taxa de juros ali para 5%, 5,25%? A gente não sabe, mas os últimos discursos dos membros que decidem essa taxa de juros americana têm sido bastante duros. E isso preocupa bastante o mercado. Mas a gente tem visto que a Bolsa Americana, como eu falei, tem tido um bom desempenho, então o mercado já está sinalizando que a gente pode estar num ponto de inflexão, de fato, com a taxa americana chegando próximo do seu patamar, ali já no limite superior do ciclo de alta. Então a gente vai depender bastante do cenário agora que também contempla o resultado das empresas no quarto trimestre. A gente está próximo aqui a uma temporada de resultados que nos Estados Unidos já está começando, já está tendo alguns balanços sendo divulgados, e se esses balanços vierem melhores do que a projeção, a gente vai ter, com certeza, uma bolsa respondendo muito melhor. Tá? Então, esse é basicamente o cenário para a economia americana. Para a nossa economia aqui no Brasil, o que é que nós temos para hoje? A gente tem uma bolsa que vem muito volátil, lá desde 31 de outubro, quando a gente teve ali o segundo turno, e que ainda está digerindo a cada dia, o noticiário político aí bastante pesado, já foi mais até do que agora, mas a cada dia a gente tem uma novidade, uma turbulência, e isso atrapalha e muito o desempenho da bolsa. E quem dirá as estatais que sofrem muito mais. Lembrando que a gente ainda está com uma Selic em duplo dígito, por mais que ela já tenha praticamente chegado no topo, ao que tudo indica, a gente vai ter a partir daqui, se Deus quiser, aí no final do ano, uma redução, a gente ainda tem empresas que estão sofrendo muito na linha de despesas financeiras com essa Selic que está em 13,75%. Na hora das empresas pagarem o seu empréstimo ali, isso pesa demais, pessoal. Isso pesa demais. Então, a gente pode ter muito resultado ainda machucado, e eu estou curioso para ver como é que vão ser os resultados agora do quarto TRI, que vão ser divulgados aí no começo de fevereiro, em março, porque a gente precisa saber como é que vai ser esse impacto que está ainda, mas que machucou já bastante no terceiro TRI e que deve machucar bastante no quarto TRI. O que me preocupa, mais do que a taxa de juros, o cenário corporativo, é o que o atual governo pode fazer na economia. Quem acompanha aqui o canal, Instagram, todas as redes sociais, sabe de todos os riscos que a gente pode ter nesse novo governo. Eu não estou sendo aqui tendo nenhum viés político. Eu torço sempre a favor do Brasil. Mas a grande questão é que os riscos existem. A gente não pode negligenciar e, na minha opinião, o mercado brasileiro está negligenciando muitos desses riscos. Toda semana, toda terça-feira lá, nosso encontro ao vivo na Alkin, com os assinantes, às 19 horas, eu falo abertamente sobre todos esses riscos que a gente tem para a nossa Bolsa Brasileira e que o mercado está ignorando. Só que, diferente da gente, a Bolsa Americana, o investidor americano, não tem tanto essa preocupação política. A não ser ali, a cada 4 anos, na época das eleições, que o mercado ainda está meio indeciso, mas de resto, não tem. E considerando que a Bolsa Americana sofreu muito mais, a gente pode já chegar num patamar aqui para decidir qual que vai ser, de fato, a melhor opção para você investir nesse ano, na minha opinião. Dado esse cenário, vamos lá para a resposta, para responder o porquê vocês finalmente clicaram nesse vídeo. Qual que é a melhor bolsa para investir em 2023? Bolsa brasileira ou bolsa americana? Considerando que a bolsa americana não tem todo esse ruído político que a bolsa americana apanhou demais no ano passado e tem muito para recuperar, empresas muito mais prósperas, que já, na minha opinião, precificaram em boa parte essa perspectiva de recessão, que eu acredito também que seja suave, eu estou muito mais otimista com a Bolsa Americana do que com a Bolsa Brasileira para esse ano. Você vai me falar, Anderson, então eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar na Bolsa Americana? Não faça isso, eu estou dando aqui a minha opinião. E, apesar disso, nem eu faria dessa forma. Eu acho que o melhor é você sempre ponderar e equalizar
é nunca reduzir uma exposição de forma abrupta, mas eu acho que a economia americana e a bolsa americana tende a prosperar muito mais. A gente sabe como é historicamente. E a gente não está falando aqui numa bolsa americana que está na máxima. Os múltiplos ali, né, de preço-lucro ainda estão um pouco esticados, mas tendo em vista que o pior já pode ter passado, pelo menos para a inflação é o cenário, eu acredito que as coisas vão melhorar bastante lá fora. Aqui também, mas eu acredito novamente que o ruído político pode atrapalhar muito a nossa bolsa. Então, era esse o cenário, tá, que eu tenho aqui. Comentem a opinião de vocês, tá? Não a opinião cravada aqui, logicamente, né? O meu embasamento diante do que eu enxergo para o mercado e que eu acredito ser melhor. Posso estar errado? Posso. Não tem como a gente estar certo no mercado o tempo inteiro, mas eu acredito que hoje seja o melhor, tá? Se você discorda, ótimo, comente aqui, né, qual é a sua visão. Se você concorda, comente aqui também. E se você quiser estar sempre atualizado das melhores oportunidades para investir, se inscreve aqui no canal. E se mesmo assim você quiser, né, investir bastante na Bolsa Brasileira, eu separei esse vídeo aqui com as 5 melhores ações para você investir na Bolsa Brasileira esse ano. Então assiste lá, acho que você vai gostar bastante.